João, seja muito bem-vindo novamente ao Seeking Growth Podcast. Valeu, Axel, um prazer aqui, já não é a primeira vez, então vamos aí para o próximo bate-papo nosso. Cara, por que a grande maioria dos homens tem tanta dificuldade de ganhar massa magra? Cara, porque eles não conseguem ter Primeiro, eles não conseguem identificar onde eles estão. Para você saber aonde você quer chegar, você primeiro precisa saber onde você está. E existe um ruído neste momento, onde ele não sabe se ele é um falso magro, se ele realmente está gordo, se ele está... Então, eu acredito que, além de ter isso, as informações que chegam até ele são informações ainda ruins. Né? São informações que não são otimizadas para levar ele a esse objetivo, e aí a razão é a mesma de sempre, que ele não vê os resultados no curto prazo, e aí ele desiste no meio do caminho, e ele fala que ele tem dificuldade para ganhar massa magra, mas na verdade ele não soube, ponto 1, saber onde é que ele está, o ponto inicial. O ponto 2 é a informação que ele vai tentar resolver a dor dele não é a melhor informação que atende a dor dele. E quais são essas informações que quais você diria que são essas informações que estão atrapalhando essas pessoas? Ele alinhar o objetivo dele com o treino. Então, se a gente considerar um homem padrão que tem um emprego e ele só quer ter um corpo maneiro ou ele ter mais saúde, né? Saúde que eu digo no sentido ele se sentir autoconfiante. Saúde é um termo muito generalizado, né? O que é saúde para uns e para outros? Existe um espectro. Mas se a gente considerar um homem padrão dos seus 25 aos 45 anos, vamos colocar aí, a maioria das pessoas estão buscando ter uma certa autoconfiança no espelho, a gente não pode negar isso, e o cara quer se sentir bem durante o dia. Quando eu digo bem, ele não se sente cansado, ele não sente que ele precisa de uma porrada de cafeína para ele se sentir bem. Então, esse cara, geralmente, ele vai para a musculação, ele escolhe a musculação porque é a atividade mais acessível a ele, né? Tem menos barreiras, não existe nenhuma crença contra a musculação. Só que quando ele chega lá, infelizmente, a minha classe de profissional ainda é muito mal informada, é muito mal atualizada. E aí ele acaba recebendo um plano de prateleira que não tem nada a ver com a situação dele. Quando eu digo um plano de prateleira, o cara vai fazer um músculo por dia, vai fazer um monte de série, ele vai achar o treino horrível, chato pra caramba, e ele não vai ver resultado rápido. Então, eu acho que é aí que está o grande problema dessas pessoas que vão para a musculação para tentar apenas ter uma melhora de qualidade de vida e uma melhora de autocuidado, vamos dizer assim, de autoimagem, e acabam se frustrando. E como que a gente pode resolver esse problema? Quais soluções vocês diria que são as primeiras que devem ser tomadas? Cara, primeiro de tudo é você tentar buscar profissionais, não profissionais, porque daí, de novo, eu tô jogando a culpa no cara, né? Qual que é a capacidade dele de discernimento, de saber qual profissional é bom ou ruim, né? Então, eu diria que é complicado, tá? Você tendencioso, mas se você conseguir achar pessoas que realmente vivem o propósito, conseguem trazer provas sociais e conseguem mostrar quais são os valores que essa pessoa tem e ela segue, você consegue ver isso naquele profissional, seja através de uma consulta online, seja através da mídia social dela, eu acho que pode ser uma boa forma de você poder mensurar se aquele profissional vai conseguir te atender ou não. Então, voltando, recapitulando, você olhar para o profissional e não tem como, na minha opinião, nesta área, o profissional, ele precisa conseguir te passar segurança sem ele precisar falar nada, mas daí a gente vai falar, porra, um marombeiro da vida vai conseguir passar isso, mas
quando eu digo marombeiro, é fisiculturista, tá? E aí você vai falar, não, mas não é isso que você quer chegar. Você não quer chegar no corpo daquele cara. Você quer ver um cara que tem família, que, de novo, a gente está considerando o homem padrão da sociedade. Tem família, tem emprego, ele quer beber 2 vezes por semana, ele quer comer pizza no final de semana, ele quer sair com a esposa dele, ele tem que ir para a festa de criança. É essa pessoa que a gente tem que ver. Se você consegue se identificar naquele profissional, e esse profissional consegue transparecer não só o que ele mostra, mas quando ele fala, existe uma coerência entre esses dois mundos, eu acho que você está no caminho certo para fazer com que esse cara consiga te entregar de uma forma mais eficiente os seus objetivos. É aquela bela, boa e velha ideia de praticar o que prega, né? Eu acho que é daí que a gente parte. E, cara, quais os princípios, né? Quais as principais coisas que quem quer ganhar massa magra quer se atentar? Por exemplo, vamos servir de guia aqui nesse episódio para essas pessoas que não têm Tá? tanto acesso à informação, né? Na verdade, não é que não tem tanto acesso à informação. Com a internet, a informação ela é praticamente gratuita, só que é aquilo, né? Informação de qualidade versus informação duvidosa, e essa pessoa não tem como, no momento, gastar uma grana a mais para contratar aquele personal, aquele especialista que ele admira ou ela admira. Eu falaria que, primeiro de tudo, a pessoa precisa entender que você precisa alinhar a sua alimentação com o seu treino. Então, nesse caso que você está me perguntando, você está buscando ganhar massa magra, né? O que a gente quer é adicionar músculo no nosso corpo. E quando a gente pensa, primeira crença as pessoas falam, não, mas eu não quero ficar grande, né? As pessoas sempre falam isso, eu só quero ganhar. É a mesma coisa que se você chegasse para vou começar a nadar lá na academia, e você chega para o treinador e fala assim, não me passa um treino muito forte porque eu não quero virar o Phelps. Não vai acontecer isso. Então, primeiro de tudo a pessoa precisa entender que adicionar massa muscular vai adicionar saúde para ela. Ela vai conseguir ter uma melhor metabolização do açúcar que ela consome, ela vai ter uma infinidade de melhorias na qualidade dela. Porém, o que as pessoas caem na falácia eu preciso só fazer um treino, ou eu só preciso comer de certa forma. Esses dois mundos, eles precisam conversar muito bem. E é aí que as pessoas pecam. Porque o profissional de educação física vai falar algo da alimentação muito generalizado, e o profissional da nutrição vai falar algo de um treinamento também muito generalizado. Então, você conseguir ter um alinhamento mais refinado, mais justo entre esses dois mundos, vai acontecer. Então, segue aí. Primeiro de tudo, você precisa anotar o seu peso durante uma semana. Por que você precisa fazer isso? Para você saber se o que você está comendo de segunda a domingo não mudar nenhum do seu comportamento, o seu peso se mantém na média. Então, se você pesar todos os dias e dividir tudo por 7, você precisa ter uma média. Vamos supor, 90 quilos. Na segunda semana, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pesar e você vai fazer uma comparação. Você não pode mudar os seus hábitos, tá? De uma semana para outra. Uma vez que você estabelece se esse peso, se a comparação dessas duas médias não mudou, significa que o que você está ingerindo é o que você precisa para manter aquele peso. Por que isso é tão importante? Eu estou começando por aí, para quem quer ganhar massa magra. Para quem quer ganhar massa magra e para quem quer perder, tá? Mas a partir de agora vai ser voltado para quem quer ganhar massa magra. Você estabeleceu o seu ponto de partida. Então, beleza. Se eu comer, igual eu comi de segunda a sexta, no final de semana eu comi uma pizza XYZ e tomei 2 taças de vinho, é a minha quantidade de calorias na semana que fez com que eu mantesse esse peso. Show. Então, de novo, você tem o seu ponto de partida. Para você conseguir adicionar massa magra, você precisa comer um pouco mais do que isso. Porque pensa assim, o nosso corpo precisa ele não vai criar matéria do nada, né? A primeira coisa que o nosso corpo faz é restabelecer, ele primeiro vai tentar restabelecer as funções vitais dos nossos órgãos que já demanda caloria pra caramba. Depois ele vai se recuperar do estímulo que a gente está dando para ele. Para depois ele falar assim, beleza, tem umas calorias a mais aqui, eu estou estimulando o tecido muscular,
Então eu posso jogar um pouquinho para ele. Então, aí que começa a entrar. Você vai falar, pô, João, caraca, galera, eu tentei deixar aqui uma luz mais favorável, mas eu tô suando em bicas aqui. Pode deixar, pode deixar. Então, lembrando aqui, tá, mais uma vez, eu acho que a condição é o cara que não quer gastar nada. Então, eu tô tentando dar o passo a passo mais simples possível e que vai exigir menos dele, tá? Ele vai precisar, então, depois que ele estabeleceu essas calorias dele de manutenção, sem ele pesar nada, é só ele manter o mesmo hábito. Ele vai falar assim, pô, beleza, eu preciso. Você tem uma margem para você crescer durante a cada semana, porque você não quer adicionar mais gordura e sim massa muscular. Então a gente tem um limite, o que a literatura mostra, que para você conseguir fazer com que você tenha o máximo de massa magra e o mínimo de gordura, você deveria ganhar entre 0,25% a 0,5% do seu peso corporal por semana. Ok? Então você tem que ver esse aumento do seu peso, ou seja, vamos considerar 90 quilos, ok? Então a gente está falando de 450 gramas no máximo por semana, para que a tendência dessas 450 gramas seja de músculo e não de gordura. Pô, João, mas daí você está falando que minha balança nem mede 450 gramas. É por isso que é tão importante você ter a média. Porque vai ter dias, um dia antes pode ter sido que você consumiu mais água e sal, ou você comeu alguma coisa mais gordurosa, ou com um carbo maior, e você teve um pico maior de insulina. Por isso que a média te ajuda a não errar, não te afobar. Esse é em relação à sua dieta, tá? Então, basicamente, se pese e tente ver esse aumento gradativo a cada semana. Em relação ao seu treino, eu falaria para você fazer 3 comportamentos. Ache os melhores exercícios que você tenha a melhor conexão. O que é isso? É aquele exercício que você faz e você fala assim, caraca, eu senti muito meu músculo aqui. Esse provavelmente é o bom exercício para você. Comparado com aquele que você fez para perna, mas você só sentiu lombar. Ou você fez para peito, mas só sentiu o seu ombro. Evite esses exercícios. Escolha no máximo 3 exercícios diferentes para um mesmo grupamento muscular. No máximo, eu estou dizendo. Então, compostos, músculos grandes, peito, costas, perna. Tente escolher no máximo 3, ok? Não mais do que isso. E exercícios isolados no máximo 2. Você vai perguntar para o seu professor, olha, qual um exercício que trabalha na posição alongada e na posição encurtada? Bíceps, tríceps e ombro. Acabou, é isso que você precisa. Hoje em dia, o meu treino é esse. Eu não tento evoluir tanto o meu treino para eu conseguir fazer o básico muito bem feito. E é isso que as pessoas pecam. E aí eu falaria para você, no treino, tentar não se apegar a esses ruídos que rolam na internet, que eu até mesmo às vezes eu sinto que eu promovo esses ruídos no sentido de, você precisa ter o diário de treino, você precisa subir de 1 a 2 séries, fazer progressão. Cara, se eu te falasse para você se atentar a poucos e bons exercícios para cada agrupamento muscular, conseguir treiná-los pelo menos 2 vezes por semana, e você conseguir se preocupar em ter uma boa técnica com boa amplitude e você estar próximo da falha, o que é próximo da falha? Você sentir que você lutou por as últimas repetições. Se as últimas repetições estão iguais às suas primeiras, você não está próximo da falha. Você precisa sentir que as suas 3, 4, 5 últimas repetições estão sendo completamente diferentes, com muito mais dificuldade do que as anteriores. Então, acho que, resumindo, treino, escolham poucos e bons exercícios, aprenda a desenvolver a melhor técnica neles, chegando próximo da falha. E em relação à sua nutrição, eu falaria para você se pesar, vai fazendo um bloquinho de notas no seu Notes do aplicativo, e tente ver se você está chegando nessa margem que eu te dei aí de 0,5% do seu peso corporal por semana. Eu acho que é isso, né? É o básico bem feito, com consistência e mensurando constantemente. Porque se você não tem essa constante medição, Mensuração.
Cara, você não sabe pra onde você tá indo. Você, tipo, ó, por exemplo, né, eu vou até dar o meu exemplo. Eu até falei com o Marcos recentemente. Cara, voltei a dar aula de CrossFit, né? Que eu virei head coach. Então, eu voltei a dar aula por um período pra, né, botar o padrão, setar o padrão e mostrar como é que tem que ser feito. E pra trazer aluno, né? Durante esse Lógico. início, principalmente. E no relógio, né? Óbvio que tem uma margem de erro grande, mas é o nosso parâmetro, vamos dizer, é o meu parâmetro. Antes eu gastava em média 3.000 calorias por dia no relógio, 3.200, alguma coisa assim. Hoje tem dia que bate 4.200, 4.300. Porque eu tô demonstrando muita coisa, eu tô em Em pé, pé o dia andando pra lá inteiro, e pra cá. É uma média de 20 mil passos por dia, né? Durante a semana e tudo. é muito Então, alto. tá muito difícil de eu ganhar massa. Eu tô com o mesmo peso que eu tava há um mês. Aí eu viajei, passei mal viajando, não sei o quê. Então, muitas coisas aconteceram, mas o que eu falei com a minha nutricionista assim que eu cheguei? Eu falei com ela anteontem, é minha aluna, então eu falei com ela, ó, Má, no final do mês, independente de qualquer coisa, traz a balança. Traz a balança porque eu sei que não vai ter mudado praticamente nada, mas é importante esse feedback para eu falar, Táxi, se você realmente quer isso, cara, você tem que melhorar. Mano. Ah, você sempre vai ter milhões de desculpas para inventar. Ah, não, você tá trabalhando muito, você tá isso, você tá aquilo. Mas se seu objetivo é maior do que as desculpas, tá na hora de arrumar um jeito. Só que se eu ficasse fugindo desse feedback, se eu ficasse toda hora, ah, não, Má, deixa pra semana que vem, porque eu sei que não mudou. Eu não ia ter essa porrada, não ia ter, né, os dados, e aí não ia conseguir fazer realmente mudança nenhuma, de uma maneira eficiente. Então, eu acho que é um pouco disso mesmo. Hoje eu recebi um vídeo de uma doutora, de um aluno meu mentorado. Eu tenho aí em torno de uns 10, 15 alunos de mentoria, e um deles é médico cirurgião lá de Balneário de Camboriú. A gente posta ele direto, Dr. Pedro Córdova. E ele me mandou uma nutricionista dizendo que você não precisa de dieta e nem de exercício para você conseguir emagrecer ou ganhar massa magra, porque o segredo está no seu intestino e você precisa regular a sua microbiota e tal. Então, eu estou trazendo isso aqui, contextualizando com o que você disse. Existe uma quantidade de informação. Em inglês tem vários, assim, Sim. misinformation, né? Misleading you. Então, do Uhum. tipo, tá levando a galera a acreditar em uma certa coisa que não é. O que geralmente esses profissionais fazem eles se atentam ao mecanismo. Mas nem sempre essa mesma pessoa, eu posso te adiantar que se eu rolar um pouquinho ali, ela vai falar que o problema não é as calorias, e sim a sua liberação descontrolada de insulina. A insulina vai. Então, assim, eles estão se atentando a um mecanismo de bioquímica e tentando resumir tudo naquilo ali, mas nem sempre é isso. Então, ela fala isso, que a sua dieta não vai fazer. Infelizmente, galera, não tem como ir contra a primeira lei da termodinâmica, que é o quanto você gasta para o quanto você consome. Você pode consumir todos os alimentos que vai favorecer a sua microbiota, a sua flora intestinal, mas se você estiver consumindo mais calorias do que você gasta, você vai ganhar peso na balança. Então, são nesses momentos que nem sempre o resultado final daquele mecanismo vai acontecer. Pensem assim, se existe um fundo, tá? Com várias ações, geralmente você investe num fundo porque ele cuida de várias ações. Ele tem 100 ações ali dentro. Uma está dando negativo. Só que todas as outras estão dando um resultado positivo de 25%. Você vai deixar de comprar uma ação desse fundo e investir nesse fundo? Não. Porque você não está se baseando somente naquele mecanismo que ela apontou, que pode sim ser desfavorável. Mas todos os outros favorecem para o resultado positivo, que é o que ela deveria entender, entendeu? Então, é muito difícil hoje em dia a pessoa conseguir achar a informação certa na internet, por causa que tem uma tempestade de informação e a pessoa fica perdida em qual acreditar.
Infelizmente é o que chama mais atenção, né? Eu falei isso com o Rafa, eu gravei com o Rafa Land recentemente também, a gente falou sobre isso, né? Desfechos mecanicistas e resultados efetivos, né? Na perda de Perfeito, gordura, perfeito. ou no ganho de massa, enfim. Cara, a minha dica para as pessoas é: se tem alguém vendendo algum segredo específico quanto a isso, cara, só ignora essa pessoa, mano, porque todos os profissionais sérios que existem no mundo não vendem nenhum segredo. Todos, Sim, todos, todos. E graças a Deus as coisas estão melhorando para esse lado, né? Tipo, a gente tem o Lay com Norton, né? certeza. Tipo, combatendo. Só que aí você olha, o Lay Norton tem, né, uma comparação assim, é, não vou dizer chula, mas tipo, é uma comparação meio pequena, né? Irrelevante, vamos botar assim. Não, eu não vou dizer irrelevante também, mas enfim, comparação de seguidores nas redes sociais, né? Mas o Paul Saladino tem 1.300.000 seguidores, sei lá, o Liver King tem 2 milhões e não sei quantos mil seguidores, e o Lay Norton tem 900.000 seguidores, que é um cara que justamente mostra que tudo que esses outros caras falam é baboseira, né? É bullshit completa, completa. Sim, Então, pô, o Paul Saladino tava falando que não pode comer brócolis outro dia. Aí você fala assim, ah, mano, você tá de ele sacanagem, atacou cara. também. Você tá no país que, porra, sei lá quantos por cento da população obesa come McDonald's todo dia, não pode comer brócolis, mano. Aí você tá de sacanagem, não é É, possível, sabe? Então, eu acho que é isso. Se tem alguém tentando vender um hack, algum segredo, por mais que você queira acreditar, porque você quer o caminho mais fácil, não acredita, cara. Não acredita porque a pessoa vai tomar seu dinheiro, vai tomar seu tempo e você não vai ter resultado nenhum. o maior alerta vermelho que você pode identificar um charlatão é se ele coloca na bio dele do Instagram biohacker. Cara, viu essa palavra biohacker? Esquece. Corre, Esquece, corre. porque sabe qual que é o maior hack, galera, para o emagrecimento? O que o caramba, o que ele acabou de falar, que o NEAT dele, que é as atividades que não estão relacionadas à atividade física, vão te gerar o maior gasto calórico. Então, quanto mais você parar o seu carro longe da onde você vai, quanto mais em pé, ao invés de sentado. Eu estava em pé com eu falando aqui e agora eu estou sentado, mas provavelmente no meio aqui eu vou subir de novo a minha mesa. Então, assim, são essas coisas que vão de fato trazer uma diferença no seu dia a dia. Então, quando eu quero ganhar massa muscular, eu diminuo um pouco a minha atividade, porque eu não aguento mais comer mais. Então, tipo, 4.000 calorias é a sua profissão se torna comer. Então, se eu ainda quero ficar mais ativo, eu vou precisar comer ainda mais. Então, em certos momentos do ano, eu bato meus 10.000 passos e acabou. E é o meu treino. Hoje em dia, que eu estou numa fase mais buscando um déficit calórico, eu bato meus 10.000 passos, eu fico mais em pé, eu tento fazer coisas mais a pé, eu tento fazer 10 minutinhos antes do treino de bike, mais 10 minutinhos depois. À medida que eu vejo que o meu peso não está diminuindo mais, ao invés de eu diminuir as minhas calorias, eu aumento um pouco a minha atividade, porque ela é padronizada a cada semana, então eu sei o pouco que eu adicionar vai fazer uma diferença. Então, é nisso que as pessoas precisam se atentar, é na sua quantidade de atividade. Infelizmente, galera, vocês já viram um morador de rua obeso? Porque ele anda o dia inteiro e ele não come tanto. Então, assim, é Lixeiro, isso. pedreiro, qualquer coisa, né? Vê o prato de um pedreiro, vai em qualquer PF aí e vê um prato de alguém que trabalha em obra, qualquer coisa desse tipo. E eu tô errado, inclusive, eu tô de pé também. Só que pra gravar eu não consigo ficar sentado mais. Eu acostumei, sei lá, de pé eu fico mais alerta, né? Você fica mais sharp, vamos Bem botar assim. melhor. É que eu Mas tô tão vamos lá. suando, então, assim, tô É, passando vergonha aqui no mas episódio. voltando, João, ao tópico em si, então eu queria te perguntar se você tivesse que listar 10 exercícios. 10 exercícios para quem está buscando ganhar massa ou melhorar sua composição corporal, né? Vamos lá, os dois. Quais seriam esses exercícios? Vamos lá. Vou começar de cima para baixo, tá? Supino inclinado com halter. Desenvolvimento de ombro com halter no banco
não totalmente a 90 graus, um pouquinho deitado. Já temos 2 de empurrada. Faria remada curvada, Com a barra? barra fixa, remada curvada com barra. Com barra. Barra Pode fixa. ser. Barra fixa, pull-ups, Com a 4. pegada pronada ou supinada? Eu faria com a pegada neutra. Pegada neutra. Boa, pegada neutra. Pegada neutra. Elevação lateral com dumbbell. De preferência com o peito apoiado. Então pega o banco, deixa ele semi-inclinado, deita nele e realiza a elevação lateral. Estou também pensando em acessibilidade, tá? Ficar o mínimo em aparelho. Já foram 5, né? Isso. Perna, eu faria agachamento no Smith, com um calço no seu calcanhar. Por que no Smith? Só para tentar dar uma aprofundada aí pra galera. Porque se você está tentando buscar exercícios que vão favorecer a construção de massa muscular, você não quer gastar outras musculaturas que não sejam o seu quadríceps. Então, quem faz agachamento num treino de hipertrofia, o objetivo dele colocar esse exercício no treino dele seria hipertrofiar o quadríceps dele. Então, para você ter a maior quantidade de hipertrofia acontecendo ali, você deveria gerar uma maior quantidade de flexão de joelho. E quanto mais estável for o seu exercício, melhor. Então, pela barra estar guiada no Smith, você não precisa gastar energia com a sua lombar, com o seu glúteo. Você vai trabalhar o glúteo, mas você vai trabalhar muito menos. Você não precisa equilibrar essa barra. A única porra que você precisa pensar é fazer força de baixo para cima. Então, por isso que eu prefiro o Smith. Ok? Tô em 6, né? A gente precisa trazer um para... Eu faria para posterior cadeira flexora. Já temos aí sua perna garantida. A gente tem aí... Eu faria rosca direta no cabo. Ok? Normal, de pé, cabo baixo, barra reta. Eu gosto de fazer agachado, tá? Mas eu não vou colocar desse jeito. Eu gosto de fazer agachadinho, eu agacho e apoio o meu cotovelo no joelho. E aí eu tenho Mas é aquilo que eu falei antes, né? Eu sempre tento colocar um exercício isolado na posição encurtada, que é essa, e outro na posição alongada. Então, nessa, teoricamente, eu tô sendo bias para a posição encurtada, mas tudo bem. Por isso que eu quero deixar ele em pé, que é na posição alongada, que teoricamente tem uma maior tendência para hipertrofia. Então, quanto que eu tô já? 8. Falta 2. Falta um para tríceps, que eu faria no cabo também na corda aqui atrás, francês. Sim. E o último, porque eu sou um cara que eu acho que isso vai trazer uma funcionalidade para o seu dia a dia, eu faria tibial, que eu amo e minha vida mudou completamente depois que eu comecei a fazer esse exercício. Interessante, não, muito interessante. No geral, né, os 9 ali foram mais com o objetivo de ganho de massa, né? A gente tem um para peito, a gente tem um para ombro, 2 para costas, remada, pull-up, depois foi 2 para perna, né? Agachamento no Smith e cadeira flexora, um para deltoide ali, lateral, né? Mais belts, voltado. Isso, bíceps, tríceps e... Bom, interessante. Agora vamos lá então falar sobre o tibial. O que é? Primeiro, né? Explica pra galera qual que é esse músculo e, na sua opinião, por que mudou, como você mesmo colocou, né? Mudou a sua vida, começar a trabalhar nessa região. Cara, Axel, eu até tava pensando em fazer um post sobre isso. Por incrível que pareça, cara, hoje em dia eu tenho não só certeza, mas eu consigo ver na prática que o meu treino de musculação hoje ele é mais funcional do que na época que eu fazia CrossFit. Em que sentido? Funcionalidade é te trazer mais capacidade no seu dia a dia, né?
Então, por mais que no CrossFit eu fazia overhead squats, squat snatch, muscle up na argola, andava de handstand walk, dificilmente você usa esses padrões no seu dia a dia. O que você quer tentar fazer é manter todas as articulações do seu corpo se movendo na amplitude completa delas, ok? Então, basicamente, se você estiver garantindo todos os seus movimentos sendo feitos em amplitude completa, gerando um bom alongamento na posição crítica e sendo capaz de produzir força nesse posicionamento desfavorável para aquela articulação, você está completamente funcional. E quando eu entrei para a musculação, e eu ter um certo complexo com a minha panturrilha, eu sempre tive isso, eu comecei a fazer bastante panturrilha. E eu comecei a perceber que eu começava a entrar. Quem me conhece sabe, eu nunca fui uma pessoa muito móvel. Eu sempre tive dificuldade. Por exemplo, pistol era uma coisa que eu fazia com muito sofrimento no CrossFit e me fudia nas provas. Hoje em dia, eu faço pistol com a perna esquerda de boa. E aí eu falei, caraca, eu não faço elástico, eu não faço nada. O que eu comecei a fazer? Panturrilha sentado, panturrilha em pé, na amplitude completa, esgarçando tudo e fazendo força. Que é isso o exercício de mobilidade, é você ser capaz de produzir força em amplitudes desfavoráveis. E aí eu falei assim, poxa, mas é como se eu estivesse trabalhando apenas posterior e não trabalhasse quadríceps. O músculo tibial é aquele músculo que está na frente da canela. Então, é óbvio que se eu fosse correr 3 km, 5 km, eu ia sentir dor na minha canela. Por quê? Em nenhum momento a gente trabalha essa musculatura. É a mesma coisa que você só fizesse costas e não fizesse peito. Então, a gente sempre vai ter um músculo agonista-antagonista, que é para equilibrar, né, os nossos ossos eles ficarem no lugar. Então, quanto mais você desenvolve uma musculatura e menos a outra, esse desequilíbrio vai ficando cada vez maior. E quando eu percebi que o que estava faltando em mim não era encurtamento de músculo, e sim eu expor a minha articulação do tornozelo e ser capaz de fazer força com ela, tanto para os dois sentidos, tanto em flexão plantar quanto dorsiflexão, o meu calcanhar soltou magicamente. Então, o tibial vai te ajudar não só a trazer um equilíbrio para a sua canela, e, consequentemente, para o seu joelho. Então, muitas dores no seu joelho é devido a esse desequilíbrio. Hoje em dia, a gente segmenta muito a perna, né? Eu quero que a minha coxa fique grande, eu quero meu posterior, eu quero minha panturrilha, eu vou fazer mais double under, vamos trazer para o pessoal do CrossFit. Mas nunca ninguém faz o tibial. E quando eu comecei a entender mais do cara que hoje em dia promove isso, chama Knees Over Toes Guys, e eu falei, cara, faz muito sentido isso. E aí eu comecei a fazer, por sorte na minha academia tem o aparelho de tibial, e minha vida mudou completamente. Meu joelho hoje em dia não dói, eu continuo agachando, fazendo leg, não uso joelheira, não tenho dor no ombro. Então, assim, se tem um exercício besta que você pode fazer, que vai te tomar pouquíssimo tempo e vai te trazer vários benefícios funcionais, é um tibial. E posso te falar, esteticamente, é que agora, tipo, se você tira os pelos depois, você fala assim, caralho, e quando você tá mais seco, é uma parada que diferencia. Você fala, não, peraí, tem alguma coisa estranha na canela desse cara. Não, eu achei muito interessante, porque eu acompanho também, né, o Ben Patrick, que é o Knees Over Toes Guys, pô, foi uma parada que explodiu, né? Ele explodiu e aí uma galera começou a invadir rede social, o próprio Marcos Filho começou a fazer bastante e tudo. E aí eu comecei a correr e tal. Aí, tipo, eu senti um certo desconforto, muito tempo em pé também, dando aula, então meu corpo tava completamente desacostumado. Aí, por 20 mil passos, começou a correr, tava treinando CrossFit, tipo, bem, então tem bastante impacto. Aí eu comecei a sentir, tipo, você sabe quando tá acontecendo alguma coisa, né? Você começa a sentir, só que você não escuta geralmente. Eu escutei, eu falei, não, calma, deixa eu começar a botar em prática o que eu já estudei sobre, né, o Ben Patrick e tal, o que eu já vi. E eu comecei a fazer. E, inclusive, eu coloco no box no aquecimento quando tem double under, às vezes quando tem corrida ou box jump, eu sempre coloco no aquecimento
E a galera olha assim, né, primeiro, uma maneira que você pode fazer em casa, se você não tiver, né, o equipamento e tal, é só encostar na parede, chegar, juntar os pés, jogar os pés um pouquinho para frente e aí tirar a ponta do pé do chão, né? Fica só com o calcanhar e aí volta. Segura um pouquinho e volta. Só que o volume de repetições que você tem que fazer é grandinho. Então eu falei, ó, 25 repetições. Aí todo mundo começou, A que galera travou em negocinho. 10. Que negocinho bobo, não sei o que. Cara, chega na 12ª, na 15ª, tá todo mundo assim, sem conseguir levantar a ponta do pé, tá ligado? Eu falei, né, bobo, né? E aí, tipo, dá pra sentir até o pump, né? Na hora que você faz, tipo, no começo, dá pra você até sentir o pump. E, cara, hoje é difícil, né? E não precisa ser muito, né? Eu não tenho sentido dor, continuo correndo, continuo treinando, nem no joelho, nem na canela. No box, não tenho visto ninguém com reclamar de canelite, nem nada desse tipo. Então, é realmente um exercício bem efetivo, assim, que a gente não fez durante, acho que, né, durante os últimos 20 anos, ninguém, sei lá, 30, 40 anos, sei lá, ninguém fazia, e agora a parada realmente revolucionando, né? Isso mostra como é que a gente ainda tem para crescer, né? Sempre aparece alguma coisa a mais que a gente não sabia. E não só isso, né, Axel? É a questão de você estar aberto a coisas novas. Hoje em dia, voltando um pouquinho lá no começo da nossa conversa, é do tipo, como um cara sabe, como um cara consegue achar algo que ele saiba que sirva para ele cara, esteja aberto a novas propostas. Deixa eu ver o que esse cara tem a dizer. Claro, faça o seu pré-julgamento antes, né, do tipo, sua pré-avaliação, mas quantas vezes eu não fui julgado por professores quando me viam andando para trás na esteira, do tipo, cara, por que você está fazendo isso? Ou você vai estragar a esteira. Aquilo era nítido, apenas uma frustração dele de não conseguir explicar para ele mesmo por que eu estava fazendo aquilo e a desculpa dele chegar até mim é, pô, você vai estragar a esteira. Eu falei, cara, nada a ver, a esteira está desligada, o motor nem tá ligado. Então, o quão importante é você ter profissionais que façam uma análise dessa e implementam isso, entendeu? No seu dia a dia. E acima disso, galera, não adianta você fazer uma vez, duas vezes ou por um mês seguido. É você fazer isso constantemente por um ano, por 2 anos, para daí sim você conseguir ver uma real diferença e não uma percepção diferente. Percepção é real, é diferente de fato uma diferença. Então, isso é outra coisa que as pessoas falam, não, eu comecei a fazer seu treino. Várias vezes eu recebo. Caraca, João, faz 2 meses que eu entrei pro híbrido e eu já estou me sentindo uma diferença. Isso é muito mais psicológico que uma diferença emocional nela, que ela não conseguia se enxergar naquela capacidade emocional, né, naquela inteligência emocional, mas fisicamente, no corpo, a gente demora muito para ver uma diferença se você seguir, vamos dizer assim, sem considerar nenhum tipo de ergogênio, qualquer coisa do tipo. Então, as pessoas precisam ter essa capacidade de gratificação atrasada, né? Isso é muito importante. E quanto tempo, João, você diria que a pessoa tem que trabalhar duro até ela começar a ver os resultados daquilo, seja no ganho de massa, seja na perda de peso? Infelizmente, Axel, eu só consigo te dar essa resposta se a pessoa estiver disposta a metrificar. Senão eu estou te dando uma resposta completamente aleatória. E aí eu falo, a pessoa fala, pô, mas é muito chato, eu tenho que metrificar tudo. Tudo bem, você não precisa metrificar, mas daí você está na mão do palhaço. Você pode demorar 3 meses, você pode demorar 6 meses, você pode ter resultado com 3 meses e depois parar e você não saber o real motivo. Então eu falaria para a pessoa você não precisa metrificar tudo. Escolha o que você quer. O que mais, o que está te trazendo mais dor nesse momento? O que está te incomodando mais? É o seu peito, é suas costas, ou é a sua falta de capacidade de brincar com o seu filho no chão? O que do seu treinamento ou da sua rotina você acha que vai te trazer vai resolver essa dor o mais rápido? Então metrifique isso. Vamos colocar como exemplo o tibial. Cara, eu não quero mais sentir dor no joelho e essa é a única coisa que eu vou fazer de diferente.
e você vai colocar, toda semana eu preciso fazer pelo menos 6 séries de tibial até eu falhar. Na segunda semana, nessa semana eu fiz 6 séries com, sei lá, eu fiz 15 repetições, 6 séries de 15 eu distribuí durante a semana. Beleza, essa segunda semana eu preciso fazer 8 séries com 15 repetições. E assim você consegue ter uma metrificação e você ver o seu progresso. Se não, eu vou te dar uma resposta completamente aleatória, né? Então a pessoa, de novo, precisa saber onde é que ela está para ela saber para onde que ela vai. Sim. Pensei num exercício aqui. Vamos colocar um aluno que vai seguir à risca tudo que vocês passam lá no híbrido. Tudo que vocês recomendarem, ele vai seguir à risca. Como é que... Quais são as principais coisas que ele teria que fazer para ver um resultado concreto, vamos dizer, em 6 meses? A parte boa do híbrido é que a gente já te dá todas essas ferramentas necessárias para você não cair do barco, né? Para que serve? Beleza, você ter essas ferramentas, mas você precisa saber o que você está esperando delas, né? Então, o que você deveria esperar é você poder reajustar a rota em algum desvio padrão que você... Opa, peraí, isso aqui tá diferente. Então, aonde que eu errei? Você consegue fazer uma retrospectiva e ver onde que você errou. No aplicativo, a cada série que você faz, você tem um botãozinho ali que você clica e você sabe quantas repetições você fez com quanto de carga. Então fica muito fácil. Vamos colocar aqui números gerais. Eu fiz 10 repetições com 100 quilos. Você tem 2 formas de você fazer com que o seu treino seja 1% melhor. Eu vou fazer 11 repetições com 100 quilos, ou eu vou fazer 10 repetições com 102 quilos. Acabou. Então, no treinamento, a gente está simplificando, né, afunilando bem nesse argumento, mas, de novo, são essas ferramentas que facilitam a sua vida. E quanto mais centralizado você conseguir deixar essas informações para você acessar um local único e você conseguir ver todas essas informações que você precisa, aumenta a chance de adesão. Então as pessoas também precisam entender isso. João, esse é o melhor. Eu vi que é o melhor treino para queimar gordura, mas esse treino é CrossFit e, sei lá, corrida. Eu tenho maior medo de CrossFit, eu não me vejo fazendo CrossFit, eu odeio correr. Esse é o pior treino para você perder gordura. Uhum. A pessoa primeiro precisa entender o que ela gosta de fazer, né? Qual é a atividade que ela tem mais prazer, que ela se vê fazendo no longo prazo, e não no curto prazo. As pessoas precisam entender que, vamos dizer então que você escolheu a atividade certa, você está metrificando. Eu falaria para você que com 3 meses, 4 meses, você já consegue ver uma diferença significativa, tanto qualitativa quanto quantitativa. Então a gente está falando tanto na sua melhora de sono, enfim, você ir ao banheiro com melhor qualidade, você ter mais disposição no seu dia, você ter mais libido. São todas as coisas que a galera não quer falar, né? Que isso... A galera coloca um filtro na frente, né? Tipo, eu quero um corpo legal, eu quero... Não. Você quer ter mais autoestima e energia para falar, cara, eu quero atingir uma ambição que antes eu não estava motivado. Você quer ter mais relacionamento com o seu companheiro. Você quer ser mais ativo na sua família e não tão passivo. O que é isso? Ao invés de você esperar a situação acontecer, você busca essas situações. Você leva o seu filho no parque sem você querer ficar no celular. É isso que as pessoas estão buscando. E eu acho que isso é o qualitativo. Quantitativo é você olhar na balança de manhã e se sentir motivado. Caraca, tô ganhando o peso que eu queria ou tô perdendo peso. Olha no espelho e fala, tô numa condição melhor do que eu estava 4 meses antes. Eu acho que se você conseguir metrificar algumas variáveis, tanto de nutrição quanto de treino, você consegue. A maior prova disso são os resultados que a gente coloca dos alunos de mentoria, que é quando a gente fica em cima do cara semana a semana por 4 meses.
e a gente vê resultados incríveis. Quanto a treino, você diria que a gente pode tentar, tipo, dar uma resumida em frequência, consistência e progressão? Vai depender muito, Axel, do seu nível. Então, quanto mais iniciante você for, menos você precisa ir. Menos você precisa ir. Menos próximo da falha você precisa ficar. Menor a frequência você precisa ser durante a semana. Tá? Então, a gente fala que o newbie gains, pensa lá, a gente provavelmente era aquela criança magrela, que daí quando começou a fazer qualquer coisa, já ficou todo riscadinho, todo músculo. Mas é o que a gente chama de newbie gains, que é o ganho de iniciante. Uhum. O iniciante ele pode ficar até 5 repetições antes da falha e ele consegue ter resultado. Quando eu falo resultado é ganho de massa magra e perda de gordura. Ele consegue treinar apenas 2 vezes na semana, ou seja, se ele fizer 2 sessões de corpo inteiro na semana, ele já consegue ter resultado. Tá? Então, assim, quem é iniciante é maravilhoso. E é aí que, de novo, o cara acabou de entrar na academia, Axel, e eu vejo isso. O cara começa treinando de segunda a sábado, fazendo 3 séries de supino, 3 séries de crucifixo, 3 séries de não sei o quê. Aí você soma, você fala assim, caraca, o cara já tá em 25 séries no primeiro treino dele. Aí você fala, nossa, mas a literatura tá mostrando que ele precisa de 6 a 8 séries na semana para ele ter hipertrofia. Ele já consegue ter hipertrofia. O cara tá queimando um cartucho bizarro, tá? Então, quanto mais iniciante, menos você precisa. Eu sempre falo para eles, começa no mínimo possível para você ter o maior retorno possível disso. Para quem já vamos só colocar os espectros, né? O mínimo, o iniciante e o avançado. Já o avançado, se você tá no Bro Split, que é 1 músculo por dia, cara, você tá muito distante do que realmente tá publicado hoje em dia, tá? Então a gente fala que no mínimo você deveria ser 2 vezes na semana, o mesmo grupamento muscular, tá? Você consegue ter resultados desde no mínimo 4 vezes na semana, eu falaria, até 3 vezes na semana. Eu, por exemplo, sou uma pessoa avançada, e hoje em dia eu consegui descer para 4 vezes, mas mesmo assim eu não deixo de treinar o mesmo músculo 2 vezes por dia. Então eu só condensei mais o volume em menos dias para eu poder ter mais tempo de descanso e ter mais intensidade durante o treino. Então quem é avançado, eu falaria assim que... Falaria não, né? O que mostra aí a literatura entre 1 a 2, se você for muito privilegiado geneticamente, 3 quilos no ano, pensando em ganho de massa magra, para quem é avançado, ok? Para quem é iniciante, de 10 a 20 pounds, seria aí quase 10 quilos de massa magra no ano, naturalmente. 9 quilos, Entendeu? Então, assim... Pode falar. Não, pode falar você. E quanto à nutrição, né? Tipo, tem também esse espectro, tipo, a galera que tá começando consegue get away com mais, né? Tipo, mais vacilo na dieta, os avançados não tanto. Aí não é tanto de nível de experiência, mas sim eu falaria em nível de peso, né? Qual é o seu peso inicial e qual é o objetivo que você quer. Então, vamos lá. Se você é uma pessoa obesa ou tá com sobrepeso, a chance de você perder muito mais rápido do que uma pessoa que não tem tanta gordura assim, ele tá num ponto inicial, vai ser menos. Mas, como via de regra, se você tá pensando em manter o seu peso, você poderia ter uma variação de até 4% do seu peso corporal por semana. Uma variação tanto para mais quanto para menos. Se você está buscando perder gordura, você deveria perder não menos do que 0,5% do seu peso corporal e não mais do que 1% do seu peso corporal. Por que não mais do que 1% do seu peso corporal? Porque há grande chance de você perder massa magra junto com isso. Ok? Então, assim, e para ganho é esse que eu te falei, 0,25% e no máximo 0,5%. Tá?
porque você não quer aumentar as chances desse ganho ser de gordura e ser apenas de massa magra. Por isso que você... Isso se você estiver buscando composição corporal. Então, na nutrição, eu falaria que para alvos seriam esses números. E se você não quiser rastrear o seu peso, eu falaria para as pessoas começarem a, ao invés de restringir, tentar adicionar. Então, é muito comum as pessoas acharem, eu quero, sei lá, vamos pensar um cara que quer ganhar massa magra e ele não quer fazer um bulking sujo, né? Ele quer, tipo, eu quero comer limpo. Já é meio difícil, tá? Você fazer bulking comendo extremamente limpo. Você vai ter um desconforto gástrico pela quantidade de fibra que vai ter no seu corpo. Então, tente adicionar alimentos com mais densidade calórica, ao invés de combinar alimentos que estão já com carbo e gordura, tente ou aumentar somente a sua fonte de gordura ou aumentar somente a sua fonte de carboidrato. E o oposto também acontece. O que eu falo? As pessoas querem perder peso, ao invés de falar, eu preciso cortar o chocolate, eu preciso cortar o refrigerante ou o refrigerante zero, eu preciso cortar XYZ, não pense nisso. Eu falaria, o que eu vou adicionar de frutas, legumes, de fibra? Geralmente essas pessoas precisam entender sobre densidade calórica e densidade nutricional. Um pepino tem uma alta densidade nutricional e uma baixa densidade calórica. Um Twix tem alta densidade calórica e baixa densidade nutricional. Então, se você tentar, você pode continuar comendo Twix, ok? Estou falando, você que quer emagrecer, você não precisa pensar em, na hora, um gatilho que já te dá angústia. Nossa, não vou poder mais comer meu Twix depois do almoço. Não pense isso. Ao invés, no seu almoço, tenta fazer um prato bizarro de salada, tá? E aí você vai comer o seu Twix depois. Quando você for lá pagar, você vai lá e você compra o seu Twix. Você vai perceber que às vezes vai chegar um dia que você não vai ter a vontade de comprar o Twix. Então, eu acho que essa é uma estratégia muito mais holística para a pessoa conseguir, de novo, que é muito psicológico também, né, Axel? As pessoas não consideram isso, os profissionais. Você precisa colocar o cara numa atração favorável para ele. Porque, de novo, se o cara não conseguir gerar adesão nas primeiras semanas, fudeu. O cara não vai continuar. Ele não vai continuar, entendeu? Então é muito mais fácil você, ao invés de você começar cortando certos hábitos dele, adiciona coisas. Olha, eu não tiro o seu Twix se você comer uma cenoura por dia, um pepino e duas frutas. Qual fruta? Eu não como fruta, mas tem alguma fruta que você gosta? Enumere para mim em ordem, em hierarquia de 5 frutas. Beleza, eu quero que você comece comendo as 2 primeiras, pelo menos uma vez por dia, sacou? Eu teria um approach, não sou nutricionista, tá, gente? Mas eu teria um approach muito mais nesse sentido do que, a gente vai precisar cortar o refrigerante, a gente vai precisar cortar o Twix. Porque o cara já sai de lá do tipo, meu Deus, fudeu. Na hora que você corta tudo, a pessoa, né? E os estudos mostram isso também. Qualquer dieta restritiva, lá na frente, a pessoa reganha até mais, às vezes. Né? Então, não é sustentável. Assim, tem que ser uma mudança no estilo de vida geral. E aí, quando você quiser comer seu Twix, você vai poder comer seu Twix de boa. Né? Isso aí não vai ter problema. Agora, uma curiosidade, João, no seu caso específico, né? E aí pode ser até o que, no caso, você recomenda ali para os seus alunos, como orientação geral, não como prescrição. Tá. No bulking, o que você falou, né? Se quiser fazer um bulking completamente limpo, vai ser complicado. Então, quanto você chega, assim, mais ou menos em número de caloria e quais estratégias você tem em tipos de alimento? Sei lá, dá um exemplo do almoço, sei lá, por exemplo. Tá. Quais das estratégias que eu tento utilizar? Como eu já me rastreio há um certo tempo, né, eu já tenho muita noção, é muito fácil de eu conseguir gerar uma diferença com ajustes muito finos. E eu ser capaz de identificar o que foi o responsável por aquela mudança. Então, por exemplo, nesse meu último bulking, que eu não gosto até de usar essa palavra, porque remete a, eu posso comer desenfreadamente.
eu gosto de... Depois que eu passei de uma fase de ganho de massa muscular, eu cheguei aí a 4.100, 4.200 calorias, tá? O que eu tento fazer? Que eu falei, dei um spoiler antes, eu tento não combinar alimentos que estão juntos, carbo e gordura. Geralmente isso vai ser ruim. Então, o que eu tento fazer? Ao invés de eu comer hoje, na minha fase de perda, que eu como 3 ovos, na minha fase de ganho, eu como 6 ovos. Então, só aí eu já aumentei bastante a minha quantidade de gordura. Eu não tiro a gema. No meu almoço, eu tento jogar uma fonte a mais de gordura. Então, hoje, eu como, sei lá, vou te falar, um pepino, uma cenoura, carne, patinho e, sei lá, uma banana. É alto em carbo, alto em proteína e baixíssimo em gordura. A única diferença que eu faço na minha fase de ganho é adicionar meio avocado e trocar, ao invés de patinho, eu como acém, porque o acém tem mais gordura. Você entendeu que os ajustes que eu vou fazendo não são bizarros? Sim. Entendeu? Aí eu tento alocar 50% do meu carboidrato do dia na minha janela pré e pós-treino. Tá? Então, é nesse momento que eu sujo o meu dia. E aí eu vou consumir leite com sucrilhos e whey, por exemplo. Durante o treino eu vou tomar um Gatorade e ainda jogo mais 30 gramas de mel. No pós, eu repito o meu pré, entendeu? Entendi. Então, hoje em dia, o meu último booking foi assim. E aí o meu jantar eu meio que termino de completar as minhas calorias. Mas eu já falo, eu sou uma pessoa que, cara, sinceramente, eu odeio colocar massa muscular. Eu e o Marcos até tava falando que não é algo que a gente pretende fazer por muito tempo, porque realmente vira uma profissão, mas eu tô vendo no longo prazo, né? Porque você sabe, a gente que veio do CrossFit, a gente gosta do esporte, a gente gosta de nos colocar em desafios. Hoje em dia, meu desafio é esse, eu tô conhecendo muito meu corpo e eu tô aproveitando esta fase que eu estou vivendo para adicionar o máximo de massa muscular, porque eu sei que a tendência minha é eu ter cada vez mais dificuldade para manter ou aumentar ela. Então, lá na frente, quando eu tiver 40 anos, eu quero estar cagando porque quanto eu estou comendo ou não. Eu quero andar de bike, eu quero fazer uma trilha ou uma corrida de aventura na Patagônia. Só que eu não quero chegar nessa fase onde eu vou, provavelmente, espero eu, estar com tempo e dinheiro para curtir isso, com pouca massa magra. E aí, quando eu chegar com 50, eu vou estar com menos ainda. Com 60, menos ainda. Então, eu acho que é uma fase oportuna onde eu quero tentar, porque não é fácil, Axel, para você. Tipo, faz 3 anos que eu tô nesse game, vai fazer 4 agora no final, no meio do ano, desde quando a gente fez a virada, né, pro híbrido. E, cara, todo ano eu meio que fico girando em círculos. Eu ganho tanto, volto para tanto. Igual, você precisa de muita experiência e vivência do seu corpo para você saber o que ele realmente, ao que ele responde. Por mais que eu leia, eu ainda, hoje em dia, quando eu faço uma retrospectiva, eu cometi vários erros, entendeu? E à medida que eu vou tendo mais experiência, eu vejo que, poxa, não, olha, esse ano talvez eu consiga, sei lá, uma coisa, chegar no meu déficit, no auge do meu déficit com 90 quilos. Faz 2 anos que eu tô tentando fazer isso e eu sempre caio para 86. Beleza, eu fico seco, mas eu sempre fico girando em círculos. Eu ganho até um certo peso e caio sempre para o mesmo peso, entendeu? Sim. E aquilo, né? Você tá na idade, você tá com 35, João? Quantos? Vou fazer 35, agora em março. 35. Agora ainda dá numa idade que dá para você aproveitar isso de ganhar massa e depois para manter é um pouco mais fácil, né, do que ganhar. Ganhar é muito mais difícil do que manter. E aí depois você faz o que você quiser e faz aquela a mínima dose efetiva para manter, ter manutenção e ter saúde, né, pro resto da vida conseguir fazer os esportes e tudo.
Mudando um pouco agora, só para a gente caminhar para o final, entrando mais nos assuntos relacionados a, vamos botar assim, curiosidade. Você, como o André, né, amigo nosso, sempre gostou de fazer algumas coisas alternativas também, né? No sentido de, eu estava até vendo aqui o vídeo da sua rotina matinal e tudo, que foi postado há um tempo atrás lá no canal do Híbrido. Mas aproveitando que você falou sobre a corrida de aventura na Patagônia e tudo, você tem vontade de fazer um triatlon, por exemplo, alguma coisa assim? Não. Não, zero. Não, e pra quem não sabe, o João era nadador, né? Então, tipo, meio caminho andado. Né? Meio caminho andado, com certeza. Não falo nunca, tá? Eu acho que eu vejo muito. Eu me vejo mais indo para um Nick Bear da vida. Sim. Do tipo, me colocando em provas, mesmo eu não treinando para aquilo. Então, meio que, tipo, indo contra a corrente. Eu me propor a fazer o triatlo em 6 meses, sem deixar de eu treinar força e ficar do tipo muito, muito magro, entendeu? Sim. Eu me vejo fazendo mais nesse sentido do que entrar, tipo, considerar aquele esporte como a minha vida, entendeu? Por um tempo. Mas eu pensei mais nisso mesmo, tipo, ir ali fazer uma prova, vir pra cá e fazer, tipo, uma prova completamente diferente, né? Tipo o Nick Total. faz, né? Foi nisso que eu pensei. Não igual o André, de, tipo, de entrar de cabeça e, meu irmão, mudar completamente a vida e chegar em Kona, sabe? Que daqui a pouco ele vai chegar, né? Que é, tipo, o ápice, vamos dizer assim, daquele esporte específico. Agora, João, sobre curiosidades, assim, da sua rotina, o que você ainda faz? Eu vi que você fazia... Eu lembrava que você fazia já a banheira de gelo, né? Você tinha um tamborzinho na sua casa, não sei se você ainda tem, agora que você mudou aqui para São Paulo. De manhã, você sempre teve uma rotina peculiar de respiração, né? Meditação. O que se mantém, o que não se mantém? Como é que você... O que você ainda vê muito benefício? O que você testou e aí acabou retirando porque não viu tanto benefício assim? Legal. Cara, eu acho que isso são áreas extremamente importantes para você não ficar muito bitolado. Então, eu não faço hoje em dia o gelo por questão de logística, de conseguir o gelo aqui em São Paulo. E o meu barril eu até desfiz dele, mas graças a Deus eu consegui aí uma parceria com uma marca que tem uma banheira já que não precisa de gelo, então o gelo eu utilizo nada a ver para recuperação, qualquer coisa do tipo, é mais para eu conseguir trabalhar minha cabeça e fazer algo desconfortável logo quando você começa o dia. Então isso era uma rotina que me deixava muito bem, tá? E que eu não vejo a hora de voltar a fazer. Eu até cheguei a comprar aquelas banheirinhas portáteis infláveis, porque daí, toda vez que agora no final do ano, eu fui para Bauru com a minha família, para Penápolis, eu conseguia fazer, né, de manhã. Então, a respiração, por exemplo, é algo que eu parei de fazer, que é algo que o gelo chamava a respiração. Hoje em dia, sem eu ter a desculpa do gelo, eu deixei de fazer e é algo que eu sinto falta, tá? E não é meditação, eu ainda não consegui desenvolver esse hábito de apenas tentar ficar presente com os meus pensamentos. Eu acho isso extremamente desconfortável e difícil, porque eu sempre já começo a querer adiantar tudo que eu preciso fazer no dia. Eu sei que isso é um treino, mas, de novo, é um hábito que eu não consegui. E a respiração do Wim Hof era mais como um treino do que qualquer outra coisa. Sim. É algo muito intencional e intenso. Você não pode, você tem que estar. Então eu acho que o fato da respiração e do gelo fazer com que você fique extremamente presente naquele momento e não pense em nada mais foi a minha forma que eu encontrei de meditar. Então por isso que eu sinto falta hoje em dia na minha rotina. O que eu tento fazer eu continuo fazendo a minha leitura, eu tentar me expor logo quando eu acordo. A primeira coisa que eu faço é descer com a Zuca e eu fico aí em torno de uns 10 minutos andando fora para eu me expor à luz solar. E atrasei um pouco e limitei um pouco minha ingestão de cafeína. Então hoje em dia eu tomo um café, no máximo 2, até no máximo meio-dia.
Nesse meio tempo, quando eu faço meu café, é o momento onde eu leio. Então, todo dia eu tento aí ler entre 18 a 30 minutos. Cara, e tento me cuidar. Hoje em dia eu tô com uma rotina muito mais, de novo, condensada de treino. Antes eu treinava de segunda a sábado. Hoje em dia eu treino somente de segunda e terça, quinta e sexta. Eu vi que realmente, sem nenhuma ajuda, é muito mais. Eu me dedico muito mais à minha capacidade de estar recuperado para eu conseguir dar a mesma intensidade que eu dou na segunda-feira. Então eu sentia que meu treino de sexta e sábado era uma merda e não chegava nem próximo da minha performance e vontade de treinar da segunda. Então, hoje em dia eu diminui ainda mais o volume e quando eu vou treinar, eu realmente boto para fuder. Então, isso é algo que eu mudei nos meus hábitos para tentar melhorar, otimizar minha rotina, poder me dedicar mais ao meu trabalho mesmo, a pensar em outras formas, tentar ver de outros ângulos o meu trabalho, mas de manhã, confesso que eu sentia falta disso, porque eu acordava cedo, já respirava, já... Hoje em dia aqui, infelizmente em São Paulo, a gente não tem um céu aberto a qualquer momento, é raridade. Lá em Campinas eu tinha muito isso. E acho que é só isso, só, cara. Hoje em dia, fora essa ausência de alguns hábitos que eu tenho, que eu tinha lá em Campinas e não tenho mais aqui em São Paulo, por outro, eu acho que eu melhorei bastante em relação a ir dormir mais cedo. Antes eu ficava até tipo meia-noite, 11 horas. Hoje em dia eu tento me atentar aí no máximo 10 horas. Então é aquilo, a vida nem sempre é mil maravilhas, né? E você tem que aprender a ceder em certos momentos e tentar recuperar em outros pontos que talvez você estava deixando a desejar. Hoje em dia eu tenho uma visão de todas as áreas que, cara, nem sempre você vai estar completamente equilibrado. É muito difícil você estar equilibrado, tá? E tá tudo bem com isso, desde que você não deixe desequilibrar tudo, né? Algumas coisas precisam continuar equilibradas se você percebeu que tem algo desequilibrado. É aquele desequilíbrio proposital de acordo com o objetivo daquele momento, né? Sei lá, Perfeito. você quer, porra, ganhar mais dinheiro. Cara, você tem que desequilibrar um pouco pro trabalho. Não tem como você achar que você vai ganhar mais dinheiro trabalhando menos, né? Exato. Atenção com a Exato. família. Pô, você tem que dar mais atenção pra família, tem que estar mais presente, trabalhar menos, às vezes treinar menos, enfim. E por aí vai. Mas uma curiosidade minha, João, porque antigamente, eu lembro, acho que no primeiro podcast que a gente gravou, que inclusive foi um dos primeiros que eu gravei na vida, acho que foi o 13º, 12º, cara. Mais uma vez, muito obrigado, né? Massa. Porque na época, cara, né? Eu não conhecia ninguém me conhecia, então foi por ter vontade de ajudar mesmo, né? E compartilhar um pouco da jornada. Mas, enfim, não sei se nesse ou em outro, mas você compartilhou que na época você nem descansava, né? Até no domingo você ia pro box vocês iam pro box acho que com a Azuka. Era a Azuka já? Acho que 4 anos atrás já era, né? Ia pro box com a Azuka, né? E aí ficava lá no box, se movimentava. Não fazia um treino, mas você tava se movimentando. E você sempre foi um cara muito ativo. Como é que você tá lidando com esses dias de descanso? Tipo, você tem feito alguma atividade, tipo, low intensity, alguma coisa assim, fora caminhada, ou tem feito alguma coisa, né? Hoje em dia eu não me. Naquela época, a diferença é, de novo, o ângulo que eu enxergava essa Sim. oportunidade, tá? De ócio, vamos colocar assim, que não é ócio, né? Antes eu sentia necessidade, pô, eu preciso usar esses dias para trabalhar as minhas fraquezas. Qual é a minha fraqueza? É mobilidade. Então eu ficava lá horas fazendo isso, aquilo. Hoje em dia eu uso isso para, poxa, minha caminhada pode ser eu tento chamar a Nath, minha esposa, para ir junto comigo e ao invés de caminhar meia hora, eu caminho 1 hora e meia com ela. A gente vai até um certo ponto e volta. Uhum. Eu tenho uma bike hoje em dia e eu falo, pô, André, como é que você tá? Vou aí na sua casa. É 40 minutos da minha casa até a Sim. dele de bike, entendeu? Então, eu tento fazer coisas mais que envolve eu me socializar mais, que é algo ruim hoje em dia no contexto do meu trabalho, não favorece a socialização. Hoje em dia é muito sozinho, eu fico sempre com o Marcos, mas remotamente. Então,
A diferença é que eu continuo ativo nesses dias, mas é algo não tão intencional, é o que acontece. E tem muitos, uma coisa engraçada que eu comentei semana passada com a Nath. Eu sou diferente das pessoas. No final de semana, o meu nível de atividade diminui substancialmente. Por quê? Às vezes, no final de semana, os pais delas estão aqui, eles adoram ir no restaurante. Aí, do tipo, tem que chegar 2 da tarde. Então, no máximo, eu vou lá e treino e volto. Só que eu não fico noiado, putz, eu não bati meus 10 mil passos hoje. Uhum. Foda-se, entendeu? Uhum. No domingo, às vezes, calha da gente ter que viajar para Campinas para ver uns amigos ou um evento que tem lá e eu acordei de manhã, me troquei, no máximo dei uma caminhada, voltei, mas assim, hoje em dia eu não me apego a eventos isolados ou no curto prazo. Né? Por mais que às vezes eu veja um mês, uma tendência do mês, né? O app saúde do iPhone, a tendência desse mês foi menor quando comparada com o mês anterior. Eu não me desespero, porque eu vejo no meu ano, eu vejo meu 2 anos, entendeu? Eu acho que essa é uma visão que me ajudou muito a me descentralizar um pouco e não ser tão reativo com as coisas. E hoje em dia eu utilizo o que eu sei ao meu favor e não contra mim, entendeu? Boa. Não, bem legal, bem legal. Você falou que a rotina o hábito de leitura continua, né? Então, agora a pergunta é um pouco diferente, mas a gente pode ter variações dentro dela, porque a pergunta é, tem alguns livros ou algum livro que você releu recentemente? Que eu reli, putz, não, mas eu tenho vontade de vários. Então, vamos para esses, porque esses provavelmente foram alguns bem importantes, né? Essa é a ideia da pergunta, né? Sim. O primeiro seria Homo Deus, do Yuval. Aham. O próprio Homo Sapiens também. Cara, eu teria vontade de reler. Qual foi o outro? Eu acho que o que vem na minha mente agora que eu teria vontade seriam esses. E que você leu recentemente que você falou assim, puto, esse livro é... Ou que você conseguiu aplicar alguma coisa no seu dia a dia, no seu trabalho. Cara, é que eu tô tão enfurnado nesse do Jordan Peterson. Não é acho que 12 lições ou... 12 regras. Tem 12 regras, as outras 12 regras, e tem Man's Search for Meaning. Não é Man's Search for Meaning, não. É Mapas do Significado. Que é esse que eu tô lendo. Que é assim, pesado. É uma bíblia. Esse é pesado. Então, assim, só que, cara, eu falei, eu não sou capaz ainda de ler esse livro, eu dei uma insistida, e agora engrenou, e realmente é um livro muito forte para você, e tá me ajudando muito a entender realmente o mundo, cara. Não sei, é bem bacana. Tirando qualquer crença aí, se ele é de direita, de esquerda ou whatever, do tipo, o cara tem uma visão muito boa e ele coloca formas muito maneiras de se explicar e consegue te dar uma visão muito mais, de novo, macro e não tão micro, e você, do tipo, ficar ali, você consegue se desapegar das coisas e, né, então, do tipo, tá até aqui do meu lado. Ele é bem... Foi o primeiro livro bem dele, grande. né? Olha o tamanho. Pra quem tá vendo no vídeo, e foi o primeiro livro dele, né? E não fez sucesso, justamente por isso, pela profundidade, pelo tamanho. E aí ele foi condensando, né? Criando esses livros mais best-seller material, vamos colocar assim, né? Mas com certeza deve ser um baita de um livro. E para fechar, a mesma pergunta, João, que eu sempre fiz no final do episódio, mas independentemente de quantas vezes a pessoa participou, cada vez é uma resposta relativamente diferente, né? O nome do podcast é Seeking Growth, então o que significa buscar crescimento para você? Cara, buscar crescimento para mim é eu tentar me desapegar das crenças que eu criei durante a minha infância, quando eu comecei a me ver quando eu me identifiquei como homem, tentar ver quem foram essas referências e o porquê eles eram importantes, e agora, se essas crenças ou esses valores que eu vi, que eu
validei continuam sendo válidos para mim hoje em dia. Então, eu acho que quanto mais eu conseguir me identificar com a minha família, no sentido de eu acho que é ser uma melhor pessoa dentro do ambiente familiar, para eu me ver no longo prazo fazendo o que eu estou fazendo hoje em dia. Eu acho que uma forma de você buscar crescimento, então, tentando resumir aqui, não sendo tão filosófico, uma forma de você buscar crescimento é você tentar ver coisas que você se vê fazendo no longo prazo, com amor e do tipo, com altruísmo, sem nada em troca. Eu acho que é isso que eu tento buscar cada vez mais. Porra, muito legal, muito legal. João, onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais, acompanhar você e seu trabalho? Cara, vocês podem me achar, o meu Instagram é jvmpribeiro, foi a única forma de eu conseguir me desacoplar da CFP9, então hoje em dia nada mais é do que minhas iniciais, todo o meu nome, com o nome final, JVMP Ribeiro, e se você tiver interesse pelo meu trabalho, você vai achar eu tanto na Apple Store quanto na Google Play, quanto Híbrido Mais, que é um aplicativo onde eu vou te dar um treino, uma dieta, eu vou unir esses dois, o seu objetivo com o seu treino, e eu vou fazer os ajustes necessários para que essas duas áreas continuem entregando o seu objetivo a cada semana. Esse é o nosso principal diferencial hoje em dia, é esse ajuste tanto no seu volume de treino, quanto nas suas calorias, de acordo com as respostas que você nos dá. Então, como você está performando e como você está se recuperando no treino, vai me dizer o quanto eu preciso subir, manter ou diminuir as suas séries. Em relação à sua dieta, de acordo com a sua pesagem semanal, o aplicativo já faz as contas, a média, compara com a média da semana anterior e faz os ajustes para cima, mantém ou diminui de acordo com o seu objetivo. Sensacional. João, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pelo tempo e até a próxima. Prazer. Valeu, Axel. Um prazer estar aqui no seu podcast. Pode me chamar quantas vezes você quiser, cara. Tá curtindo acompanhar o podcast? Então não se esqueça de clicar aqui para se inscrever e receber todos os conteúdos que a gente postar, de deixar o like nesse vídeo e, se você gostou desse episódio, clica aqui, ó. Você também vai gostar desse. Já clicou?